Primeira carta aos Tessalonicenses, primeiro capítulo, versículo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra, da vossa fé, do trabalho, do amor, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. E também o capítulo 5, versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Mais uma vez, fé, amor e a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, Pai amado. Pedimos a Deus a compreensão da tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite, Pai. Eu te agradeço, Pai, porque a palavra não é minha, é tua. Eu te peço, Senhor, nos dê a compreensão, abre os nossos ouvidos para que possamos entender o que o Senhor quer para nós nessa noite, através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quando o Senhor usa aqui Paulo para escrever as Tessalonicenses, ele frisa muito por duas vezes aqui no capítulo 1 e no capítulo 5, fé, amor e esperança. E a gente vê que isso é quase que impossível, ou melhor, isso não deve separar uma da outra. E quando nós lemos também, eu queria parafrasear isso, onde o Senhor, em todas as vezes, né, ele fala sobre Abraão, Isaac e Jacó. Ele frisa muito o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a primeira vez que foi falada dessa forma, foi escrito dessa forma, foi em Gênesis capítulo 50. Anteriormente já se havia falado em Deus de Abraão, Deus que fez aliança com Abraão, Deus que fez aliança com Isaac, Deus que fez aliança com Jacó. Mas a partir do capítulo 50 de Gênesis, já começa a trazer capítulo 50, versículo 24, já traz essa nomenclatura, vamos dizer assim, né, para que e não houve mais a separação. Eu gosto muito de estudar e ver assim quantas vezes foi falado na palavra, quantas vezes foi escrito, né, foi deixado para nós. E essa terminologia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela tem 32 vezes na palavra de Deus. Então não é por acaso. E quando Deus pede, né, deixa que o escritor se repete várias vezes um termo, ou uma terminologia, ou qualquer coisa parecida, é para nos alertar, é para nos chamar a atenção. Então, da mesma coisa que, como Deus ele fez uma aliança com Abraão, ele fez uma aliança com Isaac, fez uma aliança com Jacó, e cada um com características diferentes, né? E tipificando a fé, o amor e a esperança. É tremendo isso. E é interessante porque se nós analisarmos cada um deles, nós vemos que Abraão, na sua clareza de fé para com Deus, era tremendo, porque Abraão, ele sabia que Deus ia operar um milagre na vida dele, ele tinha convicção, ele tinha essa fé. E quando se tem fé, ele quer ir até, assim, se não deu certo por um caminho, vai dar certo por outro, mas vai dar certo. E assim aconteceu na vida de Abraão. Abraão, ele tinha fé que ele ia ter um filho, que ele ia ser pai de nações, de multidões, não é verdade? E quando isso não acontece com a esposa, não acontece isso com ele e a esposa, ele procura recurso através de Agar, onde vem a nascer um filho com a escrava Ismael. É interessante isso, porque essa é a fé, essa é a convicção de que vai acontecer. Às vezes passamos por momentos na nossa vida que perdemos essa fé, perdemos essa convicção, não temos tanta certeza, mas quando você tem essa certeza, quando você tem a fé de Deus em você, você sabe que se não vier por um caminho, vai vir do outro e tal, mas a melhor coisa é nós esperarmos o Senhor, o tempo de Deus agir em nós, o milagre que Ele quer.
mas não há como separar Abraão, Isaque e Jacó. Da mesma forma que o amor, a fé, o amor e a esperança se completam, Abraão, Isaque e Jacó. E é interessante isso. Quando nós vemos que quando o Senhor cita 32 vezes na palavra dele, como diz, não é por acaso, e Deus fez aliança com os três. Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Isaque, mas também fez aliança com Jacó. Às vezes fala assim, mas muitas vezes o filho já pega tudo pronto, como Isaque, né? Depois nasce Isaque, a gente sabe disso, a história, né? Pega tudo pronto e tal, é mais fácil, mas depois vem Jacó também. Mas o mesmo Deus que fez aliança com Abraão, é o mesmo Deus que fez aliança com Isaque, é o mesmo Deus que fez aliança com Jacó. E é tremendo, porque é o mesmo Deus que fez aliança comigo e fez aliança com você. Porque ele não faz acepção de pessoas, nós vamos ver isso aqui. E é interessante, porque em Êxodo capítulo 6, versículo 3, Deus é Deus que faz aliança com... É Deus de todos, como eu citei agora, ele faz aliança com todos. Êxodo capítulo 6, versículo 3. Êxodo capítulo 6, versículo 8, ele jura, e Deus faz essa promessa, que ele daria a terra a Abraão, Isaque e a Jacó. E é interessante, porque quando é Êxodo capítulo 50, o versículo 24 que nós lemos, o versículo 25, José ainda fala com seus irmãos, olha, fica firme, porque o Deus, dos nossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ele prometeu e vai nos dar essa terra, ele vai nos dar uma terra por herança. Então é essa fé que Abraão, Isaque, passou para Isaque, que passa para Jacó. E é interessante, ele jura, Deus jura, em Êxodo capítulo 6, versículo 8, que daria a terra a Abraão, né? E o favor de Deus não é só para aquela época, o favor de Deus não é só para um povo determinados, não, o favor de Deus é para todo mundo. Eu entendo com isso aqui, que Deus é tão tremendo, porque Deus ele pode olhar para um pastor, um líder hoje, uma grande denominação, ele pode olhar para um líder hoje da menor denominação aos nossos olhos, mas ele tem aliança com todos eles. Deus tem aliança com os grandes pregadores dessa nação, com os grandes pregadores do mundo, mas também tem aliança com os menores pregadores. Deus tem aliança com o líder da sua igreja, mas também Deus tem aliança com você que está chegando hoje. Esta é a aliança que Deus quer ter comigo, mas também quer ter com você. Quer ter com você, mas também quer ter comigo. Então Deus ele é maravilhoso. A essência do Senhor ela não muda. E o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, ele quer se revelar a nós. Depende de nós buscarmos a ele. E é tremendo, Deus é maravilhoso. Quando nós falamos em grandes ministérios, homens que estão na evidência hoje, homens que nós muitas vezes precisamos carregar a mala deles para aprender com eles, não é verdade? Eu tenho escrito aqui que padrões servem para nos separar, padrões podem nos separar para nos distinguir, mas o fato de sermos servos nos revela para que possamos nivelar para sempre. Então, é interessante isso, porque o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que pode ter uma pessoa que talvez tenha 30 anos à sua frente no ministério ou no evangelho, se converteu ao Senhor, já tem uma bagagem, mas é interessante que os padrões servem para nivelarmos quando somos servos. Não importa se é Beltrano, não importa se é Ciclano, não importa se é um grande teólogo, não importa se é um defensor da apologética, isso não importa se tem milhões no banco, não importa se é presidente da república, porque todos nós, quando aliançamos com Deus, nós nos tornamos servos de Deus. E é tremendo isso, porque se nós analisarmos, quando nós falamos que Abraão foi pai da fé, está na galeria dos heróis da fé lá em Hebreus, capítulo 11, poderia falar que Abraão era senhor, não é verdade? Não, Abraão é o senhor, mas não, Abraão era servo, como diz a palavra do Senhor aqui em Deuteronômio 9, 27, Deus chama Abraão, o meu servo, Isaque de meu servo e Jacó de meu servo. Então, não é porque Abraão que é senhor, não.
Não é porque é o doutor fulano, não é porque é o pastor tal, não é porque é o apóstolo tal. Não, meu irmão, a hora que nós deixarmos de ser servos, nós não serviremos para o reino de Deus. Entende? Isso é importante, porque Paulo, olha só que tremendo que é. Algo interessante, quando você lê as cartas paulinas, quando você vê a história de Paulo começando ali em Atos, você vê que Paulo tinha intimidade muito grande com o Senhor. Ele diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo. E é interessante, quando nós vemos Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, muitas vezes nós falamos assim, meu Deus, Paulo é o cara. Me desculpe a expressão, não é verdade? Mas Deus tão tremendo, que quando Deus permite o escritor escrever Hebreus e não colocar quem é o escritor de Hebreus, nós tributamos toda a honra e glória ao Senhor. E Hebreus é tremendo, quando nós vemos a galeria da fé, e no capítulo 11 de Hebreus, versículo 30, Hebreus 11, 32, 33, a Bíblia diz que alguns ali, pela fé, eles venceram, e pela fé, eles venceram. Né? Gideão, Baraque, Sansão, muitos ali venceram, Hebreus 11, 32, 33, então assim, pela fé, eles venceram e alcançaram a promessa. Olha ali, olha que tremendo que está escrito aí. Então, é tremendo que em primeiro lugar, nós somos servos, em segundo lugar, nós temos uma promessa, e nós temos fé, e a fé é precedida de promessa, e a fé, meu irmão, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, como diz Paulo aos Romanos capítulo 10. Então a fé é aquilo que já passou na nossa vida. Agora a esperança é aquilo que nós estamos aguardando, ansiando por acontecer. Mas a fé é algo que tem que ser aquilo que você já viveu, aquilo que você já ouviu. Então, se você até hoje não tem fé, você tem ouvido a palavra, você tem visto milagres de Deus ao redor de você, quem sabe na sua vida, não é verdade? A fé é algo que já aconteceu, mas a promessa é algo que está na frente. Então, Paulo por isso fala assim, que é o mais indigno dos homens, é acreditar na promessa de Deus. Paulo fala assim, não adianta pregar se eu não crer naquilo que já está determinado. Que fé que é esta? Agora, muitos estão pregando fé dê isso que você vai receber aquilo, e entrega o seu Isaac, né? O seu Isaac é o carro, o seu Isaac é... Deus não tem nada com isso, irmãos. Deus não tem nada com isso. Deus quer que a fé que você tenha é na palavra que já foi escrita pelos profetas, por salmos, pelos sacerdotes que deixaram a palavra do Senhor escrita para nós e pelos seus discípulos ou apóstolos. Isso é a fé. Quantas vezes eu vejo, você tem fé demais? Eu tenho, porque ela já foi determinada sobre a minha vida pela palavra. O que já houve ontem já determinou em mim a fé. A esperança é algo que eu quero ver ainda. Eu quero ver o meu filho pregando a nações. Eu quero ver minhas filhas pregando as nações. Eu quero ver ainda os meus netos crescerem. Isso é esperança. Esperança é aquilo que ainda vai acontecer. Olha que tremendo, Mateus 8:11. Mateus 8:11. Olha o que é servo. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Muitos se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer, os servos, aqueles que estão na esperança, aqueles que estão na expectativa da glória de Deus, eles se assentarão, nós nos assentaremos. A verdade é essa. Né? E interessante que ele diz assim, olha o que eu escrevi aqui, quando ele falou fé, separada da esperança. É interessante, fé separada da esperança produz queda. Não adianta, irmãos, se nós tivermos a fé, e quando as coisas não acontecem, porque deixamos de ter esperança, criamos falsas expectativas, criam-se frustrações, por isso que muitos desistem do Evangelho. Porque tiveram a fé, a semente foi lançada, a palavra foi lançada. Então o problema não está no pregador, o problema não está no seu líder. Muitas vezes o problema está em nós mesmos, está em você. Porque não cultiva essa esperança. Quantos que na caminhada, na jornada da palavra de Deus na Bíblia Sagrada, nós vemos que tiveram que aguardar 30, 40, 50 anos a promessa. Um deles foi Caleb.
Caleb, a fé dele era de receber Hebron. E depois ele diz, olha, 45 anos já se passaram. Ele estava com 85 anos dizendo assim, olha, e me fizeram a promessa, Hebron em promessa. Eu quero Hebron em promessa. Quer dizer, ele lutava cada dia, irmãos, por uma promessa. E ele recebe a promessa. Por quê? Porque a fé manteve a esperança, ou a esperança manteve a fé. Como que? Não é verdade? O próprio Isaac, ou melhor, o próprio Jacó. Jacó, ele trabalha, ele serve ali o seu sogro Labão por causa de Lia. Ele trabalha 7 anos, ou melhor, por causa de Raquel. Ele trabalha 7 anos ali, e de repente o sogro dá para ele Lia ao invés de Raquel. E quando ele descobre que era Raquel e vai reclamar, ele não teve direito. Ele teve que permanecer na esperança de que ia ser esposo de Raquel, porque ele amava Raquel. Aí tinha que trabalhar mais 7 anos. São 14 anos por causa de uma esperança. Por causa de um amor, irmãos. Então o que eu tiro com isso também? É interessante, porque se nós estivermos ligados em Cristo, e se nós não tivermos o amor por Ele, olha, nós vamos ser vãs. Tudo a nossa fé vai ser vã. A nossa esperança vai ser vã. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Para de ficar brincando com Deus, gente. Para de ficar achando que é de Deus, achando que é crente, porque vai à igreja e tal. Cadê a sua constância na fé, na esperança e no amor? Misericórdia. São 3 coisas que são distintas, por isso não se separa Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E vem Paulo aos Tessalonicenses por 2 capítulos dizendo a fé, a esperança e o amor. E na hora de eu fechar essa mensagem aqui, o Senhor me leva lá em Coríntios. Em Coríntios 13, depois nós vamos ler. Olha que tremendo que é isso. A fé separada da esperança pode causar queda, produz queda. O que faz uma pessoa naufragar na fé é a perda da esperança. Porque as pessoas muitas vezes estão firmes ali e tal, mas perde a esperança e naufraga. O que é isso? Falta de perseverança. Perseverança tem a ver com a esperança. Eu creio. Toda fé depende da esperança. Mas só podemos crer se nosso amor for profundo com Jesus. Foi o que eu acabei de citar. E Abraão é tremendo. Quando o Senhor fala por 32 vezes, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é por acaso. E Abraão tipifica a fé. Se não der, vamos criar outro caminho. Abraão tipifica a fé. Abraão é aquele que acreditava que Deus ia fazer maravilha. Por quê? Porque a palavra foi ministrada e ele curtiu isso na vida dele por fé. Deus chama ele, em primeiro lugar, sai da sua terra, do meio de sua parentela, sai lá de um dos caldeus, leva ele para Harã, transporta para que ele ali agora está dentro de um, não sei o que ele está fazendo dentro da tenda, e o Senhor diz, vem para fora, olha para os céus, vê se pode contar as estrelas, olha para a terra, vê se pode contar os grãos de areia, assim será a tua descendência. O homem com 100 anos de idade agora, irmãos, ele já estava sem saber o que exatamente estava acontecendo, mas uma coisa ele tinha, é fé. Tanto que ele fala assim, não, se não for desse jeito vai acontecer, vamos ver. E arrumou ali através da serra. Mas o que Deus fez foi cumprir a promessa dele pela fé. Dando a ele quem? O filho da sua velhice, o filho da promessa chamado Isaac. Isaac tipifica esperança. Né? Isaac tipifica esperança. Ele sabia que ainda que o pai tinha preparado tudo para ele já sabia que Deus, algo ia fazer através da vida dele. Que Deus ia dar para ele a escolhida, que Deus ia fazer tudo o que ele precisava. Talvez você fale assim, olha, mas como é que é isso? É verdade. Né? Abraão tipificava a fé, Isaac, seu filho, tipificava a esperança. E Jacó tipifica o amor. Como eu disse aqui agora, ele trabalhou 14 anos por amor a essa Raquel. Então, olha só que tremendo é. Abraão tipifica a fé, Isaac tipifica a esperança e Jacó tipifica o amor. Ele trabalha
anos e anos a fio ali, talvez dia inteiro, sem pensar em nada a não ser o amor que ele tinha por Raquel. E é tão grande que não é simplesmente um amor que ele tinha por Raquel, e foi aquele momento, e Raquel depois morre, ele já é velho, vai para o Egito, mas é interessante que ele, lá em quando está com o Egito, lá no Egito com José, ele sai, vai até o túmulo de Raquel, e mostrando para José como ele amava ainda Raquel, como ele amou Raquel, como ele nunca deixou de amar Raquel, ainda que ela já estivesse morta. Mas ele foi lá no túmulo com José, dizendo para José como ele amava. Então, preste atenção, Abraão significa, ou melhor, tipifica a fé, Isaac tipifica a esperança e Jacó tipifica o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Tessalonicenses, nós acabamos de ler no capítulo 1, versículo 3, e capítulo 5, versículo 8 de 1 Tessalonicenses, que a fé, o amor e a esperança, elas estão juntas. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar essa mensagem, para encerrar, 1 Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Aqui é aquela passagem onde diz no versículo 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Não é verdade? E lá no versículo 13, vou adiantar aqui, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Agora permanecem os três, a fé, a esperança e o amor. Deus é maravilhoso, não faz exceção de pessoas. E o amor dele perdura sobre nossa vida, através de Jesus Cristo. Nós precisamos ter fé, mas precisamos aguardar a promessa. E Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus, ele quer fazer parte da sua história. Ele quer entrar na nossa vida de uma maneira sobrenatural e não superficial. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Esses 3, o maior destes é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe grande e profundamente nessa noite. Que o Espírito do Senhor tenha falado ao seu coração. Que Deus tenha revelado ao seu coração a promessa que Ele tem para você. E você precisa ter esse amor. Você precisa saber que, aguardando a promessa, sem você aguardar a promessa, a sua fé não vai longe. Aguarde a promessa. Não importa o que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Não importa se tem 10 anos, 20 anos, 50 anos, mas a Bíblia diz que fiel é aquele que fez a promessa. O escritor aos Hebreus nos traz essa revelação. Fiel é aquele que fez a promessa. E Números diz assim, que Deus é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo feito a promessa, não cumprirá? Tendo dito o Senhor, não o fará? A Bíblia diz em Isaías 43:13, antes que houvesse de eu sou, quem há que poderá escapar das minhas mãos? Agindo eu, quem impedirá? Meu irmão, foi com essa fé, com a promessa e com amor que Paulo suportou todas as provações e alcançou a promessa de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite, rico e poderosamente, que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Deus é o Deus da revelação, é o Deus da provisão, é o Deus da promessa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.